Te agradeço por você parar um pouquinho para prestar atenção no que eu vou falar da parte de Deus. Sou grato a Deus pela tua vida. Mas eu tenho certeza que essa palavra irá te abençoar muito. Talvez você seja uma pessoa que esteja nos melhores momentos da sua vida. E por estar no melhor momento da sua vida, essa palavra não faça tanta diferença para você. Mas eu sei que todos nós, um dia, temos os dias maus. E talvez você vai ouvir essa palavra hoje e vai entender ela daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando os dias maus chegarem na sua vida. Porque os dias maus não vêm, Mateus 6,34. Os dias maus existem e são necessários nas nossas vidas para nos aproximar de Deus. Mas talvez outra pessoa venha ver, assistir, ouvir esse vídeo e está vivendo talvez os piores dias da sua vida. E pensando até em dar cabo nela, né? Em parar de viver com desgosto, com depressão, com tristeza profunda. Talvez esse vídeo seja para você. Talvez essa palavra seja para você. Talvez essa palavra será para você. Para parar e refletir um pouco sobre o quanto Deus de Israel é bom. O quanto teu Pai Celestial é bom. E o quanto Ele quer você mais próximo dEle. Até porque, como diz Paulo, Ele tem ciúme de nós. Ele é um Deus zeloso. Então Ele tem ciúme de você. Ele não te aceita dividir com ninguém. E nem mesmo com as tuas vontades. Você é dele. Também pode existir outro tipo de pessoa que vai ouvir essa mensagem, que não crê em Deus, que não crê que existe o Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, o eterno vivo, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você nem acredite nisso. Nessa Bíblia sagrada, nas Escrituras sagradas. Porém, eu quero te dizer que essa mensagem também é para você. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder que nenhum outro livro de autoajuda ou best-seller tem. Ela vai na divisão da tua alma, do teu espírito. É só ela que vai. Nem o psicólogo vai. Não sou contra psicologia, não sou contra coach, treinamento ou livro de autoajuda. Só que a palavra, ela tem um poder que ninguém tem. Ela vai lá na divisão da tua alma e teu espírito, te sonda, te esquadrinha para te transformar e te moldar à semelhança do Filho do Eterno Deus. E eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais dos atos do nosso Senhor Jesus. E foi difícil para eu gravar esse vídeo. Foi difícil para eu quebrar esse bloqueio. De expor o que eu tenho aprendido e o que eu tenho ouvido do Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido. No meio evangélico, então, muito famoso. Mas eu quero compartilhar com vocês com um olhar diferenciado. Porque venhamos e convenhamos, o nosso Deus é excepcional, o nosso Deus é um Deus diferenciado. E eu quero compartilhar com vocês a luz da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, aonde possui os maiores e os melhores e os mais encantados segredos sobre a vida e sobre nós como seres humanos e sobre o eterno Deus. E Ele entregou a Torá ao seu povo, o povo hebreu, os filhos de Abraão. Eu quero compartilhar com você o que nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos, né? Mas eu quero compartilhar com vocês o que tem em Marcos 5,
do 21 em diante, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. E grande multidão seguia, que era normal, comprimindo-o, apertando-o, em outras traduções. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder ou virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente do que nela tinha operado, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Em Lucas, em Lucas 8, vai dizer que ela tocou na orla de suas vestes. Interessante que Jesus ele vai atender um pedido de Jairo, que é um dos principais da sinagoga. Ele vai atender. E ele para o que estava fazendo e vai atender, a fim de curar a filha de Jairo. E no meio desse caminho, essa certa mulher que nem nome tem na Bíblia. Isso é muito importante. Ela era uma certa mulher. Ela poderia estar com o nome dela aqui na Bíblia. Mas nós temos que entender por que não tem. Certa mulher é uma mulher simples. Um ser humano como você, como eu, simples. Que às vezes não precisamos ter nome. Não precisamos necessitados em algum livro, em algum lugar. O que nós precisamos é do milagre. E essa mulher vinha sofrendo do mesmo tempo aproximadamente, da idade da filha de Jairo. 12 anos. 12 anos sofrendo de uma hemorragia absurda. E ela, na sua mente, no seu coração, ela fala: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu sararei. E Mateus também vai dizer isso. Que ela pensou: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, serei sarada. Eu sei que tem muitas pessoas dizendo: toque em Jesus, faça isso, faça aquilo. Mas tocar em Jesus, existe mais formas de se tocar. Essa mulher é uma mulher impura, segundo a lei.
Ela sabia que se ela tocasse nele, ela faria dele também impuro, como está em Levítico 15. E se ela tocasse em algum homem, do 15 ao 28, depois vocês podem ler, se ela tocasse em algum homem, em alguma pessoa, aquela pessoa tinha que ficar até o entardecer impura, reservada, destacada. Tinha que trocar de roupa, tinha que mudar tudo, esperar entardecer, porque aí a pessoa seria pura novamente. Preste atenção, tem muita gente que diz que Jesus era apenas mais um homem qualquer. Não, quero te dizer que Jesus era um rabino. Ele era um mestre. Não era só, ele é até hoje. E ela sabia disso. Ela sabia que se ela tocasse naquele homem santo, ela faria dele impuro. Ela faria dele impuro. E ela fazendo dele impuro, ele participaria da impureza dela. Mas ela não poderia tocar de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Preste bem atenção, ela não poderia fazer isso de qualquer forma. Deixa eu lhe dizer, não é de qualquer forma que tu vai tocar em Jesus. Eu não estou lhe dizendo aqui, hoje, que os teus pecados lhe impedem de tocar a Deus. Ele continua no mesmo lugar dele. Jesus continua sendo o mesmo. Ele é o Verbo vivo, o Filho do Deus vivo, na qual todas as coisas se fizeram por Ele e para Ele. O Pai fez tudo através dele. Ele não quebra princípios que Ele estabeleceu para atender a sua, a minha, a nossa necessidade. O princípio é eterno. Ele já está estabelecido. E essa mulher tinha consciência, se tocasse nele, ele ficaria impuro. Mas ela, na consciência dela, falou, vou tocar na orla das suas vestes. Preste atenção, que nós temos que entender o que ela está querendo dizer, o que a Bíblia está querendo dizer por detrás disso. Por que na orla das suas vestes? Por que não nas mãos? Porque todo mundo estava apertando ele. Poderia tocar nas mãos, no braço, no ombro, no cabelo, na barba, onde fosse. Onde fosse. Na ponta do dedinho, ela podia tocar, ela poderia falar, e eu sararei. Mas por que ela falou, vou tocar na orla, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes? Existe uma lei que se encontra em Números, que o Eterno mandou Moisés ensinar ao povo hebreu, para que eles fizessem franjas nas bordas dos vestuários dele. E é sobre essa franja que eu quero falar com vocês. Essas franjas tinham um propósito, que foram conectadas, e eram conectadas ao talit, ou manto da oração. Preste atenção, o manto da oração. Era para fazer os hebreus lembrar dos mandamentos do Eterno e cumpri-los diligentemente. Também era uma lembrança para que o povo de Israel, para que eles não buscassem os próprios caminhos deles, segundo o coração, e também aquilo que eles vissem, mas que eles fossem dirigidos pela palavra do Eterno. Essas franjas têm um significado numérico. Eu sei que tem muita gente que vai ouvir isso e não vai desacreditar, mas eu peço que você tenha um pouquinho de compreensão, tá? E um pouquinho de humildade para reconhecer que o Criador dos céus e da terra, ele é o maior matemático que existe. E tudo que ele fez tem uma simbologia e uma numerologia bíblica. A palavra das franjas, as franjas, que vou falar em português, é o tzit, tem um valor numérico de 600. Tem 5 laços e 8 fios, que somam 13. Então o valor numérico dela, dos laços dos fios junto com ela, dão 613. Este número 613 são o número da lei, positivas e negativas da Torá. O que devemos e o que não devemos fazer.
E perceba, olha só, ele também envolve o segredo do chamar. O que é o chamar? O povo de Israel pronuncia isso todo dia, né? E Jesus pronunciou: ouve, ó Israel, o seu Deus, o Eterno é um. A unicidade do Eterno. Esse tzitzit tinha uma confecção especial, tinha uns detalhes especiais que em outros vídeos eu vou compartilhar com vocês. Mas percebam que essa mulher, quando olhou para a franja, ela viu, ela entendeu. Preste atenção, tinha muitos homens ao lado do Senhor Jesus, muitos. Mas ela entendeu que ele era aquele que buscava glorificar ao Eterno Pai Celestial. E por isso, ela tocou na orla da veste, nas franjas. Gente, essa mulher aplicou uma força absurda para tocar na orla das vestes do Senhor Jesus. Ela poderia ir pelo lado, ela poderia ir pela frente, ela poderia ir por cima, se jogar, ela poderia fazer qualquer coisa. Estava valendo qualquer coisa. Tem gente que faz assim hoje, vale qualquer coisa pelo meu milagre. Eu faço tudo pelo meu milagre. Com Deus não funciona assim não. Se quebrarmos princípios, nada acontece. Preste atenção. Ela não foi pelo lado, porque ela não queria glória. Ela não esteve na frente, porque ela não queria atenção. Ela veio sim por detrás. E para tocar na orla das vestes, ela tinha que ter humildade para se abaixar. Ela foi por detrás, para ninguém visse, para que ninguém olhasse ela. Perceba que milagre com Deus tem ordem. Para você alcançar o seu milagre com Deus tem princípios, não pode ser feito de qualquer jeito. Não adianta você querer, por força do seu entendimento, querer o seu milagre se você não der valor à palavra, não obedecer à palavra. Nada irá acontecer nem na sua nem na minha vida. O Eterno só responde uma coisa, a palavra dele. Ele é fiel à palavra dele. Vê o que ele fala para o profeta Jeremias no capítulo 1. Depois que Jeremias vê a amendoeira, ele fala: veste bem, Jeremias, porque eu velo para fazer cumprir a minha palavra. Ah, que isso? É, a palavra. Não é do meu jeito? Não é do teu jeito que você vai receber o seu milagre. É você se enquadrando na forma que Deus quer. Ah, mas eu preciso de um milagre. A minha mãe dizia, e isso eu aprendi de novo: quem precisa se sujeita. Eu e você, nós temos que aprendermos a sujeitar-nos a Deus, debaixo de obediência em amor. Não é de qualquer jeito, é em amor. Perceba que essa mulher ela fez algo absurdo ao tocar na orla da veste, nas franjas. Ela fez algo absurdo. Ela paralisou Jesus. Que isso, irmão Ítalo? Ela paralisou. Jesus não poderia prosseguir o seu caminho estando impuro. Ah, que isso? Você está falando uma heresia, um pecado. Você está falando besteira, não. Ali houve uma inversão, uma troca. Preste bem atenção. Tudo tem um preço nessa vida. Nada é de graça. Tudo é pela graça, mas nada é de graça. Jesus trocou com ela. Ele ficou impuro para que ela ficasse pura. Preste bem atenção. Levítico 15, depois você leia. Ele se tornou impuro para que aquela mulher fosse sarada naquele momento. Para que aqueles 12 anos que ela teve de talvez, provavelmente, depressão, angústia, todos da família se afastaram dela.
A nossa cultura é diferente ocidental. A nossa cultura ocidental é muito diferente. A cultura que os hebreus receberam é muito forte. A cultura dos judeus é muito forte. E eles seguem princípios eternos até hoje. Então entenda, ela paralisou Jesus. Deixa eu lhe dizer, quando diz que virtude, quando ele fala, ele parou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Perceba, não é de qualquer forma que devemos tocar nele, não devemos quebrar princípios somente porque queremos o milagre. Nós, pelo contrário, nós temos que nos adaptar à palavra, não a palavra a nós. Nós temos que crer e não tocá-lo de qualquer forma, mas tocá-lo através dos princípios eternos e pela palavra. Você consegue entender a diferença da revelação que você está recebendo hoje? E por que você muito tempo não recebe milagre na sua vida? Porque você está sendo mimado, mimada. Eu quero, bate o pé, chora. Presta atenção. Preste atenção. Deus não responde ao teu choro. Ah, mas Mateus 5 está bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados. Ele não disse que vão ser respondidos os que choram? Bem-aventurados. Felizes. Preste atenção. H diz as escrituras que ela tomou uma distância do seu filho. Colocou ele na sombra e falou, começou a chorar. O anjo do Eterno aparece para ela e fala o quê? Ouvi a oração do menino. Em outras palavras, eu não me importo com o teu choro. Ah, mas Deus gosta de me ver sofrer? Não, Deus quer uma atitude tua. Se você vai crer ou não vai crer. Preste atenção. É por isso que Tiago fala, me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. A obra são atitudes. Atitudes de fé não podem andar sem fé. Agora, fé, somente falada, não faz diferença na vida de ninguém. Você está entendendo o quanto que Deus quer mostrar para você e revelar uma clareza de entendimento? Então pare de ser mimado e mimada. Pare de ser criança, pare de ser infantil. Amadureça. E tenha atitudes coerentes com as Escrituras. Tenha atitude coerente com a palavra. Ah, mas eu preciso de um milagre. Você não vai ter o seu milagre pisando nos outros. Você não vai ter o seu milagre querendo aparecer. Mais do que alguém. Esquece quem louvou, quem me viu na prova hoje não me ajudou. Esquece isso. O teu milagre vai ser um dínamo, um poder para despertar em outras pessoas o interesse de buscar a Deus. Se o teu objetivo é de glorificar o eterno, único Deus de Israel e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e você está buscando de acordo com a palavra, está se humilhando diante de Deus, está se enquadrando na palavra, e é para a glória dele, aí se prepara, vem milagre. Agora, se você quer para mostrar para alguém que você é melhor ou melhor do que ele, do que ela, você não terá o teu milagre. O teu milagre tem que ser para glorificar o eterno. E quando essa mulher toca na orla para ele fica impuro. Perceba, tinha principais da sinagoga com ele. Imagina o desespero de Jairo ao olhar para Jesus impuro. E pensou, o que ela fez? Ela estragou a ida do mestre para curar a minha filha. Tem gente que vai falar que Jesus é o próprio Pai Eterno. Não é. Jesus ali estava em forma corpórea de homem, 100% homem. Ele nunca foi diferente disso. Ele foi 100% homem enquanto esteve encarnado nessa terra. Mas ele sente que sai força, sai dínamo, sai poder, sai virtude, força. Perceba que aquelas franjas que ela toca, em momento algum Deus fala, através de Moisés, para eles torcerem com tal força, de tal forma, só falam para torcer. Isso está associado à atitude de cada um para buscar a Deus. Tem gente que quer orar uma vez só. Tem gente que quer orar 2, 3. Tem gente que quer se debruçar e chorar em buscar ao Eterno. Percebe a diferença? Tem gente que quer orar meia boca. Mas tem gente que se humilha e vive na dependência de Deus. Essa mulher parou Jesus.
a mesma força que poderia ser aplicada para tocar na orla das vestes, ela era uma judia. Ela sabia onde estava tocando, ela não tocou de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando se construía essas franjas, entrelaçavam, queria dizer sobre a unicidade do Eterno e também que aquele judeu, aquele hebreu que estava com aquela franja, ele também estava entrelaçado com o Eterno. Percebam essa conexão de entrelace? Vocês conseguem entender? Quando aquela mulher olhou para Jesus, ela avistou, falou, ele está sendo um com o Pai. Esse homem obedece, então eu posso tocar nas vestes dele, na orla das vestes. Poderia tocar na orla da veste de Jairo, de qualquer um outro, mas não aconteceria milagre. Não é em homem, mas é no Filho de Deus que você deve tocar, para o teu milagre acontecer. E o que eu acho mais bonito, ele pergunta, quem me tocou, senti que de mim saiu poder, saiu virtude. A cura foi instantânea, bateu, ela encostou, foi curada, na hora, o sangue, a hemorragia que era constante, parou, cessou. Atitude certa, diante da palavra, diante da obediência da palavra, com submissão à palavra, sem querer se engrandecer, mas engrandecer o Eterno. Eu quero te dizer uma coisa, milagre é instantâneo. O milagre que você precisa, Deus tem para te dar de forma instantânea, mas você tem que se enquadrar, nós temos que nos enquadrar à vontade dele. E ele parou, ela atemorizada, foi até ele. Se a cura foi instantânea, aquela mulher era pálida. Ela provavelmente começou o rosto a ficar rosado, ou ficar mais bonita. Preste atenção. Ela não foi porque ela quis. Porque a multidão começou a olhar para ela e todos que viram ela tocar sabiam que ela tocou. Então ela foi se apresentar. E Jesus poderia falar, a minha fé te salvou. Eu te salvo. Embora a salvação vem por ele, vem de Deus através do Filho. Ele poderia falar isso. Mas olha o que ele fala. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fique livre desse mal. Só depende de você. Só depende de mim, só depende de nós. Então, que essa palavra entre no seu coração, modifique a sua mente, modifique a sua forma de pensar, que você se enquadre da forma correta de pensar, agir para com Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus multiplique os teus celeiros, te dê abundância, que Deus faça milagre na sua vida, através da palavra. Se submeta à palavra. E pela fé, entenda o quanto é importante ser submisso ao Pai Eterno. Leia, estude, busque, se humilhe diante de Deus. Faça como essa mulher que precisava de um milagre. E seja curado. Porque a cura vem para você. A cura virá para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. E nunca se esqueça. Ouve, ó Israel. O teu Deus é um. Deus te abençoe e te guarde.